E eu queria conversar um pouco com vocês essa noite sobre o Setembro Amarelo, mas eu não queria só ficar nesse tema. Eu queria estender um pouco sobre saúde mental. Eles são temas que se correlacionam entre si, mas eu gosto muito de trabalhar com prevenção. No Brasil, nós não temos uma cultura preventiva. Nós temos uma cultura paliativa. Por exemplo, você vai no médico depois quando você está começando a sentir dor ou depois que está 15 dias doendo? 15 dias doendo? Um mês doendo. Nossa, doutora, eu vim aqui, tentei de tudo. Estou aqui um mês sentindo essa dor e agora que eu vim. Você percebe? A nossa mentalidade não é uma mentalidade preventiva. Nossa mentalidade é paliativa. Tem alguns países na Europa, o próprio Estados Unidos também já tem essa transição para a questão mais preventiva. O que eles fazem? Eles preferem não deixar acontecer o estrago, cuidam antes para que não chegue numa situação crítica. Entende? Porque eu prevenir, eu consigo não chegar numa situação, mas quando eu deixo a situação ficar crítica, para eu consertar, eu não volto da mesma forma. Não é igual. Um conserto jamais vai ser igual do que se você preserva a situação. Então eu quero falar um pouco também sobre como preservar a sua saúde mental. E é um tema muito importante na nossa atualidade, por quê? Porque nós temos visto cada vez mais o índice de transtornos mentais, de adoecimento psíquico, de suicídio, de sofrimento emocional crescendo. Então, por isso que é uma ótima ideia conversar sobre isso. E eu parabenizo vocês, a liderança da igreja, porque eu enxergo isso como papel da igreja. Trabalhar temas que são relevantes para a sociedade, para o indivíduo de uma forma integral. Então, que visão excelente que vocês têm aqui, ok? Mas vamos começar, né? Vamos lá. Bom, setembro é o mês da prevenção ao suicídio, mas eu mudaria um pouco esse título. Eu colocaria conscientização. Por quê? Porque prevenir o suicídio tem que ser de janeiro a dezembro. Entende? Tem que ser o ano inteiro. Então, setembro precisa ser um mês onde a gente intensifica esse conhecimento, intensifica a conscientização, o ensino, a promoção em saúde mental. Não dá para a gente ficar intensificando isso o ano todo, né? Mas dá para a gente prevenir o ano todo. E o mês de setembro, cada ano tem uma temática, né, que eles reservam para ser o tema do ano. Esse ano é Se Precisar, Peça Ajuda. E eu achei muito interessante esse tema. Por quê? Porque quando nós estamos em algum adoecimento psíquico, nós temos muita dificuldade em pedir ajuda para as pessoas. Porque na nossa sociedade também, nós aprendemos que nós temos que ser totalmente autônomos. Nós temos que dar conta de tudo. A gente tem que fazer acontecer, a gente tem que aparecer, a gente tem que se destacar. A gente é ensinado a um egocentrismo muito grande, onde as pessoas não são mais parceiras, mas são concorrentes. E essa mentalidade afeta totalmente a nossa saúde mental. Pedir ajuda é aceitar a nossa vulnerabilidade. Pedir ajuda é aceitar a nossa humanidade. Nós somos os únicos animais que não sabemos ser o que nascemos. Por exemplo, se você vê uma girafa na selva, uma girafa nasce, horas depois que ela nasceu, ela já está falando... Falando não, né? Girafa não fala. Ela já está se comportando como girafa. Ela já está comendo o que girafa come. Ela já está andando como girafa anda. Ela já tem um instinto tão forte que ela é girafa. Se você pega um ser humano recém-nascido e deixa com os macacos, com os gorilas, o que ele vira?
Tarzan. Entende? Por quê? Porque nós não nascemos aprendendo a ser gente. A gente aprende a ser gente com gente. Se relacionando com gente, convivendo com gente. E esse é um atributo do próprio Deus, que Ele compartilhou com a gente. Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona entre si na Trindade, Ele se relaciona também com a sua criação. E Ele colocou em nós essa necessidade de sermos relacionais. Por isso que eu acho que esse tema desse ano, ele tem que falar muito ao nosso coração e ele tem que confirmar os nossos princípios. Porque eu sozinha não sou igreja, não é? Não é onde está 2 ou 3 reunidos. Eu sozinha não sou corpo de Jesus. Eu sou parte do corpo. A igreja é o corpo de Jesus. Então nós temos esse princípio de pedir ajuda, de se relacionar, de se envolver com gente. E é esse o princípio desse ano também, que o Setembro Amarelo vem trazendo para a gente. Falar é a melhor solução. Gente, eu beber água porque eu não acostumei com o clima aqui não. Falar é a melhor solução. Por muito tempo, tinha um tabu, e ainda tem, a gente está quebrando esse pensamento, de que não se podia falar sobre suicídio. Porque se você falasse, você estaria incentivando as pessoas. Você não podia perguntar para as pessoas, você tem vontade de tirar sua vida? Você quer se matar? Você quer acabar com a sua existência? Tinha essa questão de que não pode falar. Mas, na verdade, nós entendemos que não pode ser notícias sensacionalistas. E qual notícia dos nossos jornais não são sensacionalistas? Por isso que é muito difícil termos notícias sobre isso na mídia em geral. A gente tem regras, tem muitas regras de como pode ou não anunciar um suicídio na mídia. Por quê? Porque a forma com que é falado afeta e interfere, sim, na população em geral. Mas o falar é necessário, é terapêutico. Entende? O falar é tão terapêutico que assim, a psicologia acha que encontrou alguma coisa, que descobriu alguma coisa, mas já está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Eu sigo a psicanálise, né? Na psicanálise tem um princípio que é a catarse. O que é a catarse? A catarse é a cura pela fala. Então, quando eu falo, eu consigo ressignificar a minha história, elaborar meus conteúdos, e aí eu alcanço essa estabilidade, eu alcanço essa saúde. Entende? Na Bíblia, Tiago, confessai seus pecados uns aos outros para serem curados. Você quer perdão? Perdão vem de Deus. Mas você quer cura? Cura é na comunhão, é na fala, é com o seu irmão, é pondo para fora. E o meu pastor Tiago, da Presbiteriana Renovada, ele fala assim que melhor do que confessar pecado é confessar tentação. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. É esse mesmo princípio, porque se você fala, você elabora, você ressignifica, a fala é terapêutico. Então, sim, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre depressão. Precisamos falar sobre angústia, medo, ansiedade, suicídio, bipolaridade. Nós precisamos falar sobre as coisas que estão entrando na igreja. E a gente às vezes se faz desapercebido, mas não, está aqui, é nossa realidade. Né? No mundo, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E aqui não é uma estatística das pessoas que tentam suicídio, porque seria muito maior e também não tem como controlar esse número. 800 mil pessoas conseguem efetivamente tirar a sua vida por ano.
no mundo inteiro. É a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Sabe por quê? Porque essa idade é uma idade crítica, onde nós estamos tomando decisões importantes, onde a personalidade ela é fechada, ela é cristalizada, onde aqui também nessa faixa etária é o maior índice de aparecimento, de desenvolvimento de transtornos mentais. E para ter um transtorno mental, você precisa de um tripé. Qual que é o tripé? Genética, base genética, questão biológica, história de vida mal resolvida. Ninguém tem história de vida mal resolvida, né? Genética você não pode saber se você tem ou não tem como identificar. História de vida mal resolvida e um evento desencadeador. Uma situação crítica aguda que gera, né, que emerge essa questão que já existe em você. Então, dá para controlar as emergências da vida, os imprevistos da vida? Não. Dá para controlar a sua genética? Também não. Dá para ressignificar a sua história de vida? Dá. É a melhor forma de você cuidar da sua saúde mental. É cuidando da sua história de vida. Okay? Segundo a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela que é responsável, então, por padronizar os critérios básicos sobre saúde em geral, saúde mental, saúde física, em geral da população mundial. A OMS afirma que a cada 40 segundos, então nós estamos aqui há vários minutos, eu não contei, mas a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida no mundo. Pensa. Eu falando essa frase que uma pessoa tirou a sua vida. Daqui a pouco tem mais alguém tirando a sua vida. 40 segundos, mais outra pessoa tirando a sua vida. Você percebe como a gente precisa falar sobre isso? A gente precisa. Sabe por quê? Porque a psicologia não tem resposta para as pessoas. A medicina não tem respostas. O horóscopo não tem resposta. A política não tem resposta. Quem que tem resposta para a humanidade? É Jesus. É Jesus. E quem que é representante de Jesus nessa terra? Nossa. E a missão de quem, então, alcançar essas pessoas? É nossa. Por isso que a gente precisa saber sobre isso, falar sobre isso. 90 pessoas por hora tiram a sua vida. 2.160 pessoas por dia tiram a sua vida. Se a gente for fazer um comparativo entre o homicídio e o suicídio, o homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra. O suicídio é quando um sujeito tira a sua própria vida. Os dados são de que no mundo o homicídio acontece 470 mil pessoas é morta por homicídio. No mundo todo, no ano. Enquanto 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. Quase o dobro de pessoas que morrem tirando a própria vida. O Brasil, ele está em 8º lugar. Tinha tanto ranking para a gente ir, né? Educação, saúde, espiritualidade, economia. Não, a gente está em 8º lugar no ranking de suicídio. O Brasil é o 8º país onde há mais casos de suicídio. De cada 100 pessoas, 17 terão pensamentos de morte. 5 farão planos e 3 chegarão à tentativa. Então é algo que está muito forte. Mas o que é suicídio então? Vamos entender o que seria o suicídio. A OMS ela traz 2 definições para a gente que são complementares. A primeira, suicídio é um ato deliberado
iniciado e levado a cabo por um indivíduo com pleno conhecimento ou expectativa de um resultado fatal. Então, o que seria isso? Seria um sujeito que tem a intenção, a consciência de tentar tirar a sua própria vida, de fazer algo que vá pôr fim à sua vida. Amanda, então o sujeito que não sabia e acabou bebendo, comendo um negócio, se matou. Não considera como suicídio. O suicídio tem esse ato deliberado, essa intenção. Também é tentativa de acabar com uma dor emocional insuportável, causada por inúmeros problemas, sendo frequentemente considerado como um pedido de ajuda. O que essa definição traz para a gente? Que o sujeito que tenta suicídio, ele não quer morrer. Ele não quer morrer. O ser humano, ele não gosta daquilo que ele não tem conhecimento. O que é surpresa, o que é novo, a gente tem um estranhamento com isso. A gente gosta do que é padrão, do que é previsível. Morrer. E aí? Ninguém voltou, né, para contar como foi certinho o processo e tal. A gente tem a esperança, a nossa fé, a nossa convicção, mas mesmo assim, como vai ser? Eu não sei. Entende? Então, o sujeito que ele chega a ponto de fazer algo que foge do padrão humano, é porque ele está num sofrimento tão intenso, que a única forma de acabar com essa dor, dele eliminar esse sofrimento, é ele morrendo. O sujeito, ele está sofrendo tanto, que ele pensa assim, a única forma de eu parar de sentir isso, de eu parar de causar isso nas pessoas, é se eu acabar com a minha própria vida. Mas ele não quer morrer. Ele só não quer sentir mais a dor. Eu não sei se alguém aqui já passou por esse processo, ou teve algum transtorno mental, que já sentiu muita ansiedade, muita angústia, muita tristeza, muito medo. E o mix disso, todo suicídio, ele é antecedido por muita angústia. Angústia. E como que explica a angústia? Não tem uma explicação. Eu tenho um paciente que ele fala assim que é um ruim que ele sente aqui. Para mim foi a melhor definição de angústia. O que é um ruim? Mas é um ruim que não passa. É um ruim que cresce. É um ruim que perturba. É um ruim que atrapalha. É um ruim que dá medo. É um ruim que cansa. E aí o sujeito chega no ponto, então, de tentar aliviar a sua dor, tirando a vida. Isso que seria o suicídio. Temos o suicídio passivo e o suicídio ativo. Eu trouxe só para vocês terem conhecimento, mas o suicídio passivo ele não entra nos critérios de classificação das questões mentais, das estatísticas, das pesquisas, eles não entram. Por quê? O suicídio ativo é quando o sujeito faz alguma coisa contra a sua própria vida. O suicídio passivo, que não é calculado, que não é medido, porque não tem como a gente mensurar isso, porque é algo mais subjetivo. O suicídio passivo é quando o sujeito não faz algo que ele precisa para sobreviver. É aquele sujeito que recebe um diagnóstico terminal e que precisa de cuidados e ele se nega. É um sujeito que precisa fazer um tratamento e não vai. Precisa organizar a vida, a questão da alimentação, a questão do exercício físico, e ele se nega. E ele sabe que ele está prejudicando a sua própria vida. Então esse seria o suicídio passivo. Não temos uma causa única para o suicídio. Na verdade, nós não temos uma causa única para quase nenhuma patologia mental, para quase nenhum transtorno. É sempre uma junção de coisas que se interagem e que refletem, né, esse sofrimento intenso no sujeito.
E não é algo que surge de repente, do nada. O suicídio, a pessoa não acorda, salvo os casos de psicose, onde o sujeito, de forma impulsiva, tenta, tirar sua vida, mas é porque ele não está consciente. Ele teve uma alteração na sua consciência. Mas os casos de suicídios, eles não começam, eles não são de repente. Eles vão crescendo gradativamente. Começa como? Começa com ideias de morte. O que seriam essas ideias de morte? Nossa, se eu morresse seria tão bom. Nossa, tem até a ideia de morte gospel. Ai, me leva, Jesus. Ideia de morte, gente. É o início da ideação suicida. Nossa, se minha vida acabasse agora, seria um alívio. O sujeito está falando. Ele está expressando que ele não está bem. Ele está pedindo ajuda. Está manifestando. Depois disso, cresce, fica mais intenso e vai para a ideação suicida, que é uma ideia de morte mais fixa. Eu quero morrer. Eu preciso morrer. Se esse caminhão me atropelasse agora, tudo resolveria na minha vida. Então é mais intenso. Depois da ideação suicida vem o plano suicida, que é quando o sujeito começa a pensar, nossa, se eu pular daqui, eu acho que eu consigo pôr fim na minha vida. Não, se eu comprar tanto remédio, beber com não sei o quê, eu consigo. Se eu fizer uma forca, se eu comprar uma arma, ele começa a planejar a forma com que ele vai tirar a própria vida. E só depois dessas 3 fases que vem as vias de fato, que é a tentativa do suicídio. Que o sujeito, então, vai lá e tenta. Uns conseguem, outros não, graças a Deus. Mas você percebe que começa gradativamente e cresce. Se a gente prestar atenção nas pessoas aqui, elas precisam chegar até a tentativa. É por isso que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados. E há uma ideia errada, uma falácia que acontece, que as pessoas falam assim que quem quer vai e tenta, não fala. Mentira. As pessoas falam. A pessoa que tenta suicídio, ela já falou muito antes. Falou como? Aqui. Na ideia de morte, na ideação, no planejamento. Lembra que o sujeito não quer morrer? Ele quer acabar com a dor. Entende? Então, se a gente escutasse mais as pessoas nas suas linguagens verbais e não verbais, muito suicídio teria sido evitado. A estatística é essa, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Entende? Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês que suicídio não tem cara. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, uma pessoa em depressão é aquela pessoa que está triste, definhando na cama. Não. Às vezes é muito comum ter casos de pessoas com depressão que não têm tristeza. Tristeza não é necessariamente a marca da depressão. Entende? Foto tirada dias antes de Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, tirar a própria vida. É esse de óculos. Ele tem cara de que está deprimido? Que está angustiado? Ele tem cara de suicídio? Não. Entende? Na foto, a mãe mostra como estava a filha uma noite antes de ser encaminhada ao hospital por tentativa de suicídio. Suicídio não tem idade. Não tem idade. Adoecimento emocional não tem idade. Ainda mais com a nossa forma de educação hoje e a intensificação das mídias sociais e de telas para crianças. Crianças não podem ter telas até 2 anos de idade. De 2 anos para cima, gradativamente, pouquinho você vai colocando minutos. Se não puder colocar, não coloca. Entende?
Já tem uma pesquisa que mostrou que aumentou os diagnósticos de psicose em criança, esquizofrenia e tudo mais, por conta da intensificação das telas. Entende? Mexe nas funções cognitivas, neurais. Suicídio não tem idade, porque sofrimento não tem idade. Ah, mas é criança, não tem conta para pagar, não tem trabalho, não tem não sei o quê. Criança tem problemas, muitos. Muitos. Entende? A gente tem que ficar de olho também. Conforme a menina disse, né? Mesmo que na foto não mostre, ela está desesperadamente triste e ansiosa. Entende? Então a gente precisa tirar esse olhar de que precisa de um rótulo, de uma imagem específica para ter sofrimento mental. Não. O sofrimento emocional, poucas vezes, ele é exposto na multidão. Precisamos o que então para evitar tudo isso que eu falei para vocês? Para evitar esse alto índice de suicídio, o que a gente precisa investir? Lembra que eu comecei falando que investir em prevenção é muito melhor do que em cuidados paliativos? Então, o que seria a prevenção ao suicídio, a prevenção aos transtornos mentais, a prevenção ao adoecimento psíquico? Trabalhar saúde mental. Investir em saúde mental. O que é isso, né? Vamos lá. Qual que é a importância da saúde mental? 60% das pessoas que chegam na atenção primária, então 60% das pessoas que vão aos médicos, às UBSs, aos hospitais, tem alguma perturbação mental diagnosticável. O sujeito, ele tem o perfil, ele tem os sintomas, ele tem os traços, mas ele não tem um tratamento porque não foi diagnosticado. A OMS afirma que 5 entre as 10 maiores causas de incapacidade no mundo estão relacionadas às questões de saúde mental. E por muito tempo nós investimos muito em QI, coeficiente de inteligência intelectual. Por muito tempo a gente cobrou das nossas crianças, a gente ensinou os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos, que a inteligência era tudo, a gente precisa estudar. Meu filho, você precisa estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Você tem que estudar, estudar. E a gente investiu só nesse tipo de inteligência, a cognitiva. Só que hoje a gente percebe que temos pessoas inteligentes com um QE, que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional baixíssima. Se você vai hoje trabalhar na questão de recrutamento de pessoal, de empresas, você percebe que a grande rotatividade de pessoas nas empresas é porque eles têm até a formação, eles têm o conhecimento, têm um know-how suficiente ali para dar conta, mas eles não se mantêm porque não têm inteligência emocional. O QI pode te abrir portas, mas o QE te mantém nos lugares. Né? 20% das crianças e adolescentes estão sofrendo com algum problema ou transtorno mental. E transtornos relacionados à saúde mental elevam o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Porque existe a questão da somatização, da psicossomatização, que são os sofrimentos emocionais que gritam, que se manifestam em forma biológica no corpo. Você está ansioso, de repente você tem uma alergia. Você passou por uma frustração e não conseguiu elaborar ela, de repente você começa a ter problemas intestinais. Muitos cânceres, úlceras, são psicossomáticas, que é essa psique, esse emocional emergindo no seu físico. Entende? Por isso que aqui precisa estar equilibrado. Porque o ser humano ele é bio, psico, sócio, espiritual. E o equilíbrio geral precisa acontecer, porque um interfere no outro. O seu biológico interfere no seu emocional, que interfere no seu social, que interfere no seu espiritual. Está tudo ali.
Por isso que nós precisamos investir em saúde mental. O que seria saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro e ser produtivo e contribuir com a comunidade. Essa é a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, o sujeito precisa usar suas próprias habilidades, ou seja, autoconhecimento. Ele precisa recuperar-se dos estresses rotineiros, ou seja, resiliência. E ele precisa ser produtivo e contribuir com a comunidade, ou seja, propósito. Autoconhecimento, resiliência e propósito. Essa é a base da saúde mental, do equilíbrio, de um bem-estar emocional. Eu vou passar rapidamente o autoconhecimento e a resiliência e focar um pouco mais no propósito, ok? Autoconhecimento, de fato, é saber quem você é. Entender as suas potencialidades, os seus pontos fortes, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons. É entender os seus desejos, as suas vontades, o que te move, o que você quer, o que você quer para a sua vida. Você tem que saber o que você quer. Mas também conhecer os seus gatilhos, o que te perturba, as suas vulnerabilidades, entende? Aquilo que, os seus pontos fracos, né? O seu limite, até onde você pode ir, até onde você tolera, até onde você aguenta. Você tem que saber, você tem que conhecer os seus limites. Você tem que entender quem você é. Autoconhecimento. Ter essa consciência facilita a sua interação com o mundo ao seu redor. Isso porque, ao saber qual é a sua essência e o que motiva você, você fica mais fácil de encontrar o estímulo correto. Então, saber quem você é, sua essência e aquilo que te move, faz você entender o seu propósito, faz você entender para onde você tem que ir, o que você quer, quem é você e qual que é o prejuízo de não ter um autoconhecimento. O que a falta do autoconhecimento gera? Primeiro, gera insegurança, porque se eu não sei quem eu sou, eu vou aceitar aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu vou achar que eu não consigo, que eu não dou conta de fazer as coisas, que eu não sou suficiente, que eu preciso me adequar ao ambiente, às pessoas que estão ao meu redor. Insegurança. A falta de autoconhecimento gera hábitos indesejados, porque se eu não me conheço, eu não sei os meus limites. E se eu não sei meus limites, eu vou ultrapassar a dose da bebida, eu vou ir em lugares onde eu vou ser corrompido dos meus princípios, eu vou criar vícios, eu vou criar comportamentos que não me ajudem a crescer, a prosseguir. Tudo porque me falta autoconhecimento. Gera também relacionamentos tóxicos e difíceis. Porque se eu não sei quem eu sou, eu me envolvo com pessoas que vão tentar me controlar, que vão tentar me dominar, que vão tentar dizer quem eu sou, que vão tentar me influenciar para algumas coisas. Eu vou ser refém das pessoas. Se eu não sei quem eu sou levado. Naquela questão bíblica, as más conversações corrompem os bons costumes, porque eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu aceito trabalhos inadequados e eu tenho ambições equívocas. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que fazer o que está na moda. E não o que combina comigo, a minha essência, o que condiz com as minhas habilidades, os meus desejos. Eu faço aquilo que está todo mundo fazendo. Eu quero aquilo que está todo mundo querendo. Eu aceito funções, cargos, porque eu tenho que falar sim para todo mundo, porque eu não sei dizer não, porque eu não me conheço. Não tenho limites, né? E também faz com que a gente invista no que não
nos traz felicidade. Felicidade é um outro assunto para a gente conversar. Mas, resumindo, a felicidade é a junção de prazer, engajamento e relação transcendental. Essas três coisas juntas geram felicidade. Percebe que são coisas que eu tenho que buscar? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que me conhecer para saber o que me dá prazer, para eu ter engajamento nas coisas que eu faço e para eu ter uma relação transcendental com Deus e com o meu próximo. Eu preciso de autoconhecimento para ser feliz. Para ser feliz. Resiliência. A resiliência, tem até um versículo, que eu deixei meio separado aqui. O que seria a resiliência? É um conjunto de habilidades. Por que é um conjunto de habilidades? Porque são 11 pilares que formam a resiliência. Eu não trouxe porque ia ficar muito extenso para a gente. Mas são 11 pilares que juntos diz se você está resiliente ou não. E a resiliência, ela é transitória, ela não é algo fixo. Ai, eu nasci, cresci e eu sou resiliente. Você pode estar resiliente hoje, pode não estar amanhã. Porque depende de como você está investindo nesses 11 pilares. Então é um conjunto de habilidades que a pessoa tem para passar pelas situações de adversidades com o mínimo de perda e o mínimo de sofrimento possível. Vai ter perda? Vai. Porque a vida faz com que a gente perde. A vida é assim. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter sofrimento. Deus nunca falou que nos livraria da angústia. Deus falou que seria o Deus presente na angústia. Salmos. No mundo tereis aflições. Vai ter sofrimento, vai ter perda, vai ter. Mas se eu estou resiliente, eu consigo passar por essa situação com o mínimo de desregulação, de perdas, de sofrimento possível. Então dá para sofrer menos, gente. Vai sofrer? Vai, mas dá para sofrer menos. Dá para perder menos. Depende do que você está investindo na sua saúde mental. Depois, se alguém quiser, eu passo os 11 pilares para você. Tem até um teste muito interessante que a gente faz na clínica para identificar como que está a resiliência do sujeito. Carol, próximo semestre você vai ver. E o que é importante a gente entender? Que resiliência é totalmente diferente de resistência. Totalmente diferente. Só que nós somos ensinados a ser resistentes. Você tem que dar conta. Você tem que aguentar. O que é ser resistente? Por exemplo, esse meu relógio aqui, ele é resistente à água. Então eu já tomei banho com ele, lavei louça, já fui no rio, já fui no mar, fiz tudo com esse relógio. A água afetou ele? Não. Porque ele é resistente, ele não pode ser afetado. Já a resiliência, nós somos afetados, nós vamos sofrer, nós vamos perder. E quando a gente é ensinado a ser resistente, a gente não dá conta, porque ninguém é. Freud tem uma frase que fala assim que nós somos feitos de carne e osso, mas vivemos como se fôssemos de ferro. Há um exemplo de resiliência que a Bíblia traz para a gente. 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Então tem pressão, tem aflição, mas essa pressão, essa aflição não esmaga. Resiliência. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tem sofrimento, mas não é o fim. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, você pode até cair, mas não destruídos. A Bíblia nos ensina a ser resiliente, não resistente. Então para de achar que você dá conta de tudo, você não dá. Sinto muito te informar, você não dá conta de tudo. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você não é a Mulher Maravilha e nem o Super-Homem. Você vai sofrer. Mas se você tiver com saúde mental, você vai passar por esse sofrimento. Saúde mental e
espiritual. Entende? Bom, e o que seria então o terceiro ponto da nossa saúde, que significa a saúde mental? O propósito, a vocação. Eu gosto muito de falar sobre vocação. Seria o quê? Uma disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou uma profissão. Então é algo que nasce com a pessoa e que conduz esse sujeito, direciona esse sujeito, orienta esse sujeito a encontrar profissão, a encontrar uma forma de atuar no mundo. Entende? Mas é uma disposição natural, interna. Nasce com a gente, nasce. Do latim, vocare, chamar, um chamado. Vocação é o chamado à nossa essência. Então, na sua essência, você tem um propósito. E esse propósito vai ser manifesto através na sua vida, do seu comportamento, das suas decisões, da sua profissão. Mas você não é a sua profissão. Antes dela tem o seu propósito, a sua missão. Então, é o chamado à nossa essência. É voltar para quem nós somos. Isso também é sobre autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou para voltar para a minha essência. Se eu não sei quem eu sou, eu vou voltar para onde? Se eu não sei para onde eu quero ir, eu vou andar para que lugar, para que direção? É uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. E a pergunta que eu tenho para vocês é: por que não é fácil encontrar a nossa vocação? Se é uma tendência, se é uma inclinação, se é natural, se nasce com você, por que não é fácil encontrar? Porque não temos nem autoconhecimento e nem conhecimento do alto. Sabe por quê? Você precisa saber quem você é, você precisa se conhecer, você precisa imergir em você. Mas quem cria, define. Quem te criou já definiu quem você é, seu propósito, a sua missão de vida, já definiu. Então, se você quer encontrar o seu propósito, invista em autoconhecimento, em conhecimento do alto também. Sabe por que a gente se confunde, a gente não acha quem nós somos? Porque a gente pergunta para as críticas, porque a gente pergunta para as pessoas que olham para a gente. Mas quando alguém escreve um livro, você entrevista o leitor, você entrevista quem criou o livro, o escritor do livro. Porque só ele sabe a essência da criação dele. E a gente não vai em Deus procurar quem nós somos. A gente vai para onde? Para as pessoas, para os influencers, para o psicólogo, para o pastor, para o Instagram. A gente se perde. Porque a gente perdeu quem criou. Gente, lógico que Deus manifesta a graça dele através de pessoas também. Através de liderança. Principalmente através da sua liderança. Deus vai manifestar. Mas você precisa do seu relacionamento com Deus para saber quem você é e o seu propósito de vida. E para ter resiliência também. E onde entra a profissão? Já que a profissão não é o meu propósito. Bom, nós nascemos com um propósito e não com uma profissão. Então a vocação não tem a ver com a profissão. O que seria profissão? Profissão vem do latim professio, que significa a ação de professar. Então, qualquer profissão é sobre estar professando algo. É reconhecer publicamente, é declarar, é falar sobre algo. Sobre o que, gente? Sobre o seu propósito. A profissão só é um caminho para você entender, para você fazer, realizar o seu propósito de vida, a sua missão, a sua vocação, quem você é. A profissão é o ato de declarar o seu propósito de vida.
Qual é o teu propósito de vida? Falar sobre saúde mental é falar sobre o seu propósito de vida. Porque você precisa atuar e contribuir para a sociedade, para a comunidade. E não foi um conceito cristão que trouxe isso, uma igreja que declarou isso. É a OMS. Os ímpios entenderam isso. Aquilo que a Bíblia já diz para a gente desde sempre. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Não quero deixar ninguém em crise aqui. Não estou procurando paciente, não tem horário. Mas você sabe qual é o seu propósito de vida? Você precisa descobrir. Dá tempo. Tem muita vida pela frente ainda. Dá tempo. Sempre que eu falo sobre propósito e como descobrir o propósito, eu trago o exemplo de Dennis Mukwege. Dennis é o terceiro dos 9 filhos de um pastor que viajava com seu pai em uma visita aos doentes do Congo. Então ele e seu pai, que era pastor, viajava para cuidar dos doentes. E certo dia, Dennis virou para o pai dele e falou assim: pai, você ora pelos doentes, mas por que não dar-lhes remédio? Por que você não trata eles? Por que você só ora com eles? Aí o pai respondeu: porque eu não sou médico. Simples, eu não sou médico. E nesse momento, naquela viagem, com aquela conversa, Dennis entendeu o seu propósito de vida. A sua vocação veio para fora. Ele descobriu para que ele veio. Ele fez medicina, ele estudou, porque ele queria levar também remédio para os doentes. Era isso que perturbava ele. Era isso que incomodava ele. Dennis, médico cristão que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2018. Pessoas extraordinárias são pessoas que entendem o seu propósito. Pessoas que se destacam, pessoas que mudam o mundo, são pessoas que entenderam o seu propósito. Qual é o teu propósito? Como identificar isso? O que te incomoda no mundo? A gente às vezes, por exemplo, eu vou fazer avaliação, orientação vocacional, aí as pessoas veem aquela ideia de o que eu amo, o que eu gosto. Gente, não é o que você ama, o que você gosta. Tem uma frase que fala assim: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Quem que gosta de trabalhar? Gente, demorou para cair. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Aí eu gosto de estar deitada na minha cama assistindo série. Com o que eu vou trabalhar? A nossa vocação não é sobre isso, nossa profissão não é sobre o que a gente gosta. A nossa profissão é sobre o que nos incomoda no mundo. O que te perturba? O que tira a sua paz? Amanda, o que me incomoda no mundo é o sofrimento das pessoas. Pessoas sofrendo me incomodam. Mas dentro disso, eu poderia ser médica, que trata de sofrimento. Eu poderia ser assistente social, que trata de sofrimento. Tem muitas profissões que eu poderia ser. Mas aí, eu entendi o meu propósito. E aí eu fui numa busca de autoconhecimento. E o que combinava comigo era a psicologia. Psicologia não é propósito da minha vida. A psicologia faz com que eu professe a minha vocação, que é cuidar de gente. É assim que a gente descobre o nosso propósito. O que te perturba? Trabalhar, Calvino fala um pouco sobre isso. Trabalhar é pôr ordem em algum caos. É pôr ordem no caos. Por exemplo, chegou uma época em que as cidades não suportavam mais as pessoas, e daí surgiu os engenheiros que construíram os
prédios. Por quê? Porque tinha um caos habitacional que precisava ser resolvido. Eu estava toda caótica na minha saúde física, nutricional. Eu fui na Letícia e ela pôs ordem nesse caos. Entende? Trabalhar é pôr ordem no caos. Junto com Deus. Porque não foi isso que ele fez desde o princípio? A terra era um caos, vazia e sem forma. É caótico isso. E ele organizou. Ele pôs ordem. Entende? Encontrando o caos que te perturba, você encontrará o seu propósito. Assim saberá usar a sua profissão para expressar a sua vocação. Os 3 fatores da resiliência, ou 3 fatores da saúde mental: autoconhecimento, resiliência, propósito. Você quer ser uma pessoa equilibrada? Já tem tanto desequilibrado nesse mundo, gente. Você quer ser alguém equilibrado? Autoconhecimento, resiliência, propósito. Invista nisso. Para qual problema Deus te fez solução? Você é a solução de algum caos. Você já nasceu solução. Você não nasceu problema. Você não nasceu caos. Você nasceu solução. Porque você nasceu com a essência que Deus colocou em você, de uma vocação, de um propósito de vida. Para qual propósito ou problema Deus te fez solução? Investir em saúde mental, para a gente finalizar, é investir naquilo que Jesus nos ensinou. Não tem como a gente fugir. É Ele a resposta. Eu não falei para vocês que a resposta não são os médicos, não é a política, não é a psicologia, não é a educação. A resposta sempre é Jesus. Para toda pergunta que o mundo faz, a resposta é Jesus. Está tudo em Jesus. Está tudo em Jesus. E o que Jesus disse para a gente? Eu disse essas coisas, falando em saúde mental, entendendo? Lembra do tripé lá? Como que é o tripé? Autoconhecimento, resiliência, propósito. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, grifo meu e alteração minha, tem de bom ânimo, certo? O que seria ter bom ânimo? Sejam resilientes. Enfrentem as aflições com bom ânimo. Sejam resilientes. Vai sofrer, vai perder, vai doer, mas sofre pouco, perde pouco, dói pouco. Se você tiver bom ânimo, se for resiliente. Eu venci o mundo. Respondeu Jesus, lá em Mateus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. Se a gente for pensar nisso aqui, a gente está pensando em felicidade. Porque uma relação transcendental, a ciência coloca que é uma espiritualidade e entender que você faz parte de um propósito que é maior que você. Relação transcendental para a ciência. Para a gente, relação com Deus, espiritualidade. Porque Deus já colocou o propósito na gente. Está aqui, está em Deus. Ok, esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao próximo. Exerça o seu propósito. Seu propósito sempre vai ser sobre pessoas. Você pode trabalhar num laboratório fechado, sozinho, sem ver ninguém, mas você está servindo pessoas, porque você está criando ali alguma coisa que vai ajudar a gente. Gente vale a pena. Pessoas valem mais do que coisas, do que agenda, do que horário, do que qualquer coisa. Pessoas. Porque foi por pessoas que Jesus morreu. Não foi por cronograma, não foi por status, não foi por pessoas. Então ame ao próximo, exerça o seu propósito. Como a si
mesmo. Como que eu consigo me amar? Autoconhecimento. Então, aquilo que a ciência só hoje, a neuropsicologia só hoje trouxe para a gente sobre o que é saúde mental, a Bíblia sempre deixou claro. Tenha resiliência, autoconhecimento e propósito. É isso que vai te ajudar. E vai fazer de você um canal de cura. Porque pessoas curadas curam. Um canal de bênção. Um canal de ajuda para essas pessoas que a cada 40 segundos estão tirando a sua vida. Você é a solução desse problema. Porque você é o embaixador de Cristo, como Paulo disse. Representa Ele, não é Ele a solução? A bola está com você, está com a gente, né? A bola está com a gente. E por fim, se precisar, peça ajuda. Se você está em sofrimento, peça ajuda. Se você conhece alguém que está em sofrimento, peça ajuda por essa pessoa. Não fica sozinho, não. Não fica sozinho, não. Porque Jesus te fez para ser relacional. Para andar com gente. Caminhar com gente. Aprender com gente. Sofrer com gente. Brigar com gente. Se consertar com gente. Com gente. Amém? Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, não sei se o tempo dá. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela confiança de vocês, pela atenção de vocês e o que precisarem, se eu puder ajudar, eu estou à disposição, ok?